Prezados irmãos e irmãs, uma boa noite na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui reunidos juntos para nós adorarmos, bendizermos e exaltarmos o nome deste Deus maravilhoso, esse Deus que tudo pode. Feliz porque é uma oportunidade através da internet, do nosso culto a Deus transmitido online, vai estar de casa, enfim, trabalho, vão estar nos acompanhando. Eu gostaria de aproveitar esse tempo que é tão curto, nós estamos tendo apenas 1 hora de culto, passa tão rápido, então nós precisamos aproveitar ao máximo e deixar Deus utilizar esse momento para glorificar o seu nome nessa noite. Vamos começar dando uma gloriosa salva de palmas para o Senhor, Glória a Deus! Glória a Deus! Você pode se colocar de pé para nós fazermos uma oração. Nós vamos buscar Deus. Hoje é uma noite missionária. Hoje nós estamos aqui falando exclusivamente de missões. E se tem um momento em que o serviço do bom samaritano, o serviço do cristão, aquele que vive a imagem e semelhança de Cristo, precisa ser colocado em prática, é nesses dias de hoje que nós estamos vivenciando. Dias esses que a gente, por mais difícil que seja, precisamos deixar de olhar um pouquinho para as nossas necessidades apenas e atender aqueles das quais o Senhor nos orienta a buscar, a ajudar ou a interceder. Nós vamos começar fazendo isso. Nós vamos primeiro orar a Deus para que Ele esteja conosco nesse culto. Nós vamos invocá-lo aqui nessa noite e nós vamos também já levantar uma intercessão em prol dos nossos missionários, tantos quantos estão fazendo a obra de Deus pelo Brasil e fora desse país. Os irmãos sabem que por conta do tempo nós mudamos um pouco a liturgia do culto. Então eu já vou pedir para que você tome a sua Bíblia nas suas mãos e abram ela comigo no livro de Provérbios, no capítulo de número 22. Capítulo 11, irmãos. Capítulo de número 11, a partir do verso 24. Livro de Provérbios, capítulo de número 11 e versículo de número 24. Acho acredito que 3 versículos que eu vou estar lendo, eles são muito especial, incentivador, porque ele fala das bênçãos de Deus sobre aquele que cuida de pessoas. Verso de número 24 nos diz assim: alguns há que espalham e ainda lhes acrescenta mais, outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar será regado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Amém, Jesus? Glorioso esse texto. É um texto que nos ensina que quando nós cuidamos, nós recebemos cuidado. E é claro, irmãos, que nós estamos falando de pessoas, do reino, e quem cuida de nós nesse contexto é o próprio Senhor. Imagine bem o verso de número 25, que eu acho mais interessante para mim trazer aqui de uma forma figurativa para os irmãos. Imagine você regando pessoas e o Senhor regando a sua vida. Por cima de você, o Senhor regando a sua casa, o Senhor regando as suas finanças, a sua saúde, enfim, aonde Ele provê que há uma necessidade nas nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos e nós vamos falar com o Senhor nessa noite, em o nome de Jesus. Grande Deus e grande Pai, ó Pai de nossas vidas e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Nós entramos na Tua presença nessa noite, mais uma vez nesse dia, para junto nós adorarmos, bendizermos e exaltarmos o Teu santo e precioso nome. Te damos graça, meu Deus, pelo dia de vida e por tudo que nele o Senhor nos concedeu. Te agradecemos pelo pão que o Senhor colocou na nossa mesa e esse momento especial. Te louvamos pelo privilégio de podermos cultuar ao Senhor aqui nessa noite. Muito bom, Senhor, fazermos parte desse tempo de reconhecimento ao Deus que nos salvou por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo. Por isso nós iniciamos esse culto te convidando, te invocando, para que o Senhor se manifeste aqui nessa noite segundo o propósito da Tua boa vontade. Ó Deus, todos que estamos aqui nessa noite e os que estão, Senhor, assistindo este culto via online, que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua presença possa nos envolver no mesmo Espírito aqui nessa noite. Meu Deus, pedindo ao Senhor que tome o centro deste culto. Eu quero rogar a Deus que também cuide, meu Pai. Nós vamos colocar o nosso coração, pelo menos uma primeira parte agora, será feito de uma maneira mais específica, Pai, um clamor mais intenso para a vida dos nossos missionários, a vida, meu Deus, daqueles que precisam ser transformados e tocados pelo propósito missionário. Mas nesse momento eu gostaria de dizer ao Senhor que já comece a trabalhar no nosso coração, a mover, meu Deus, para o propósito do culto nessa noite, que o nosso coração se sinta um coração doente, um coração missionário, um coração intercessor, meu Deus, por aqueles tantos quanto necessitam, meu Pai, das nossas orações. Ó Deus, faça deste ambiente do culto um projeto de Deus, Pai, para a obra missionária. Nos impulsione, meu Deus, por aquilo que está no Teu coração nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode dizer graças a Deus e dar ao Senhor uma gloriosa salva de palmas. Pode tomar o teu assento, nós vamos adorar ao Senhor com o louvor da harpa cristã. Vai estar ali? Tá bom. Você lembra ele? Vamos lá. 291. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. 291 da harpa cristã. Aleluia, Jesus. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. A mensagem da cristã. Obrigado pela gentileza. Deus te abençoe. Vamos lá? Vou de cruz erigir, dela um dia fugir, com emblema de vergonha em dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por meu pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Devo ver meu amor por amar.
Irmãos, não temos tempo para de repente expressar aqui algumas coisas mais contundentes em relação à semana. Eu deixo só um recado especial para os irmãos. Quinta-feira o nosso culto é às 19 horas, tá bom? Das 19 horas às 20 horas, quinta-feira. Os irmãos também vão poder acompanhar o culto que será transmitido online na quarta-feira às 20 horas. Quarta-feira às 20 horas vai haver uma transmissão, como está acontecendo agora, online, para aqueles que ainda estão impossibilitados de vir e estão cultuando dos seus lares. Amém, Jesus? Eu vou deixar só esse aviso, porque talvez você que está me acompanhando pelas redes sociais e talvez não se familiarize com o culto de hoje. Nós temos todo o terceiro domingo do mês culto de missões. Desde 2006 está estabelecido como um culto estatutário e automaticamente, através desse culto, nós colhemos as ofertas da OMM, oferta missionária, que estabelecida tanto para os trabalhos locais, administrações locais do nosso país, como também a Missão Desafio usa 40% deste valor e investe na obra missionária fora do nosso país. Então, neste culto em especial, você que nos acompanha, nós temos algumas atividades muito importantes, das quais alguns avisos pertinentes às necessidades que temos para o mês, a realidade do mês de maio. E por isso foi estabelecido em todas as nossas igrejas alguns agentes missionários, representantes, diretores que cuidam dessa área e têm informações preciosas para nós. E nós temos aqui o nosso irmão Miltinho, que vai estar com a palavra e tem informações tanto para nós que estamos aqui e preciosas para você que está acompanhando este culto aí através das redes sociais. Eu quero que você e eu aplaudimos ao Senhor para receber o servo de Deus. Você vai pegar esse mesmo? Deixa o outro. Paz a todos, irmãos, com grande alegria estar aqui, mais um domingo, servindo ao Senhor, voltando a servir, né? Nós tivemos ausente aí do mês passado, não tivemos nosso culto de missões, bem, mas a obra não
conhecido a respeito do Covid, pegou todo mundo de um pouco de surpresa, e cada um teve a sua reação, cada um teve a sua decisão, as suas coisas, as suas situações para resolver em casa, no trabalho, em todo lugar. Mas nós ficamos pensando o seguinte: e como estão os nossos missionários? Como eles estão neste momento de dificuldade também? Porque isso foi uma coisa que atingiu o mundo inteiro. Então, conversando através de outros grupos ou mesmo pessoalmente, a gente obteve informações de algumas pessoas, que nem nossos missionários na África, a dificuldade da África. Primeiro, se você tiver algum problema de doença, você não consegue voltar para o Brasil. Os hospitais são bem precários, então você não tem como voltar para cá. Na África existia uma coisa, quando o Covid, o coronavírus chegou lá, eles começaram a culpar os brancos. Eles acharam que os brancos eram culpados de ter trazido isso aí para o continente África. E às vezes os próprios missionários começaram a sentir alguma pressão, não dos seus servos, não de tudo, mas das aldeias, alguma coisa. Houve algum problema nesse sentido. Então, o que eu estou querendo dizer hoje, irmãos, que nós não podemos esquecer. Nós temos esse culto de missões justamente para estar lembrando dos nossos missionários. O nosso culto está com o tempo um pouco mais escasso, e a gente respeita isso. A gente não vai prosseguir muito longe, mas eu estava orando, e pedindo a Deus um versículo, uma palavra que eu poderia dizer, nesse momento de dificuldade, mesmo para os missionários, que os recursos precisam chegar para lá. E Deus me deu Mateus 6 e 2 versículos, que diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Depois do 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comereis, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É um momento de fé para nós, é um momento de fé para os missionários, mas a palavra diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Nós vamos passar um vídeo de 5 minutos, que é um anuário de oração. Isso aí vem da Missão Desafio, isso aí vem de São Paulo. E eu queria pedir para o irmão Zezinho estar já colocando o vídeo.
é o único lugar que pode ficar andando na cidade para poder ver como está a população, pertence à nossa igreja, o gestor da nossa igreja. Então nós usamos esses meios para poder atender a população, tanto no evangelismo como na provisão de alimentos, porque o alimento já está escasso, e também pela situação de conflito que estamos passando, porque hoje já não houve, já estamos mais de uma guerra. Então imagina como está a situação, e a dificuldade tem sido muito grande. Conto com a ajuda de vocês, orem por nós, e Deus vai nos dar uma saída. Também, queridos, nós vamos agora, após ouvir o pastor Ibrahim, nós vamos estar ouvindo o missionário Alan, ele vai estar nos trazendo notícias da Indonésia. Também vamos orar e interceder por esse importante campo da missão Desafio. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meu nome é Alan, estou aqui frente minha esposa e filhos na Indonésia, no Sudeste Asiático, o maior país do sul do mundo. Aqui são permitidas 6 religiões oficiais: o islamismo, o cristianismo católico, o cristianismo protestante, o hinduísmo, o budismo e confucianismo. Atualmente, na Indonésia, diz-se ter uma liberdade religiosa, mas obviamente não podemos fazer, como fazemos no Brasil, evangelismo de rua, ou adorar qualquer pessoa que não conhece Jesus, até porque, embora a mudança do cristianismo para o islamismo, toda a religião para o islamismo é muito incentivada aqui, ao contrário, é bem complicado, né? Pessoas podem perder seus empregos, suas casas, em outras regiões podem até realmente haver prisões. Mas graças a Deus, mesmo assim, temos ouvido e visto muitas pessoas virem para Jesus. Atualmente, com a questão do coronavírus muito complicada, especialmente na nossa região, onde a maioria das pessoas vivem de vendinhas nas ruas e, na sua grande maioria, a nossa população foi tomada de idosos. Então, o governo tem muita dificuldade e hoje, voos internacionais e nacionais são reunidos no país. Meus queridos e meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu estou aqui para falar para vocês a respeito da obra de Deus dentro do Brasil, em especial a Força Tarefa Nacional. Eu quero dizer aos irmãos queridos que a obra de Deus continua. Alguns irmãos poderiam perguntar por que é que nós devemos ofertar uma oferta missionária nacional se as igrejas estão fechadas. As igrejas, os templos físicos estão fechados, mas a igreja do Senhor não está parada. Nós estamos trabalhando, nós estamos avançando, e a Força Tarefa Nacional, assim como a Missão Desafio, dependem muito da oferta missionária nacional, da ONM do testemunho. Então, nós não paramos nenhum projeto, seja lá no norte do país, seja no nordeste, no centro-oeste, nós continuamos. As igrejas que estão sendo construídas estão sendo construídas, os obreiros que estão no campo estão sendo mantidos. Então, os templos estão fechados, mas as igrejas continuam evangelizando, continuam divulgando o Evangelho. Por isso eu quero pedir a você que nesse momento, que é um momento que vai passar, que você não deixe de fazer a sua oferta missionária. Os templos fecharam as portas, não feche a porta do seu coração para a obra de Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Um grande abraço a todos em nome de Jesus. Então, são os nossos vice-presidentes, pastor Orlando, que está hoje aqui também no nosso templo, os nossos missionários da Bolívia e da Indonésia. E como eles falaram lá, tanto o pastor Orlando quanto o pastor, é hora da gente também, nesse momento difícil, os que puderem estar ajudando, ofertando para a obra da Missão Desafio. Quem quiser pode, o Éder vai passar um envelope, ou mesmo a sua oferta ou o seu dízimo já colocar na... Vai ser passado, pastor? Tá. Ele já está passando o envelope. Eu vou já passar para o pastor Wellington, o pastor Orlando, que está assumindo aqui.
Deus te abençoe. Obrigado, Deus abençoe, pastor. Amém, Jesus. Irmãos, se puder, por gentileza, ligar a luz para nós, por favor. Neste momento você vai estar recebendo aí o envelope e você pode fazer com bastante gratidão e louvor a Deus a sua oferta missionária. Irmãos, como o nosso tempo já está extremamente curto, né? Nós estamos hoje tendo a grata surpresa, a alegria de estar conosco nosso pastor presidente, pastor Orlando Máximo, e que com toda certeza para todos nós é uma alegria tê-lo conosco aqui nessa noite. E o que acontece, irmãos? O dia é propício, porque o pastor pode utilizar desse momento e nos trazer informações das quais ele acompanha de perto, como segundo vice-presidente, uma das pessoas assim que eu conheço particularmente, extremamente ativo na obra missionária. E eu quero que você comigo dê uma gloriosa salva de palmas ao Senhor para receber a vida do nosso pastor. Vamos aplaudir a Deus. Obrigado, pastor. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Alegria poder retornar aqui na nossa igreja, o Brasil para Cristo Botucatu, aqui na nossa sede, uma satisfação. Já estava assim, já bastante dias, irmão, não, por gentileza, sem poder estar aqui com os irmãos. Amém. A gente fazendo a obra de Deus, né? Lógico, mas sempre a saudade no coração é grande. Eu até comentei há um tempo atrás com o pastor Wellington, né, que não há, irmãos, assim, aquela preocupação de estar na igreja, e vocês já me conhecem aqui, eu já falei isso em outras ocasiões, de estar na igreja por uma questão de vigiar trabalho, nada disso, né? Mas é um prazer mesmo estar junto com os irmãos. A maioria dos lugares que eu trabalhei na obra de Deus, eu tenho certeza disso. Eu fiz muito mais amigos, né, do que inimigo a gente não faz, né? Mas assim, muito mais amigos. Eu tenho uma satisfação muito grande de voltar nos locais de trabalho. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos nessa noite. Nós estamos vivendo um momento assim diferente, né, irmãos? Em toda a minha vida, assim, já estou com 53 anos de idade, eu não me lembro, Miltinho, de ter vivido um momento assim, de tanta apreensão, né? Nós, às vezes, passamos por situações que atingem uma família, um lar, né? E às vezes a gente não se incomoda muito com aquilo, né? Mas, vocês veem aqui, nós ouvimos gente da Indonésia falando de Covid, ouvimos gente da Bolívia falando de Covid. Você vai, o mundo, né? Eu estava pensando hoje de manhã, a única coisa que eu lembro assim com essas proporções é quando nós vivíamos aquele momento lá da Guerra Fria, né? Aquela questão Rússia, na verdade União Soviética com Estados Unidos, e aquela ameaça nuclear, aquela coisa que depois acabou. Aquilo era uma coisa que mobilizava o mundo, né? E hoje nós vemos essa situação mobilizando o mundo, nos levando a uma série de cuidados e afetando todo mundo, afetando também esse lado que nós acabamos de citar, da obra missionária. Graças a Deus, os nossos irmãos têm respondido assim de uma maneira tão maravilhosa. A nossa oferta missionária do mês passado, ela teve uma queda de 16% em todo o território nacional. E algumas igrejas nossas, um grande grupo de igrejas nossas, a oferta missionária, ela melhorou. Os irmãos contribuíram mais, participaram mais. Na própria igreja local que a gente pastoreia lá, a gente viu isso. Então, irmãos, assim, crise também é uma oportunidade de nós vivermos um milagre do Senhor nosso Deus, não é verdade? Foi quando Elias estava em crise, né, que os corvos trouxeram alimento para ele, não é? Foi no momento da adversidade que Deus se manifestou. Eu tenho a mais absoluta certeza que Deus não vai desamparar o seu povo de jeito nenhum.
Vocês estão de máscara, mas pode dar amém, glória a Deus, viu? Tá bom? Então, assim, nós precisamos de ter essa confiança no nosso coração. A Missão Desafio está trabalhando, né? Várias igrejas se mobilizaram através do socorro emergencial missionário, o SEM, né? Onde muitos irmãos têm participado, ajudado de uma maneira voluntária. O pastor Emerson, há poucos dias atrás, conseguiu doações para ajuda aos irmãos em torno de uns 30 mil reais. E assim, irmãos, pense bem, o dólar vai a R$7, por exemplo, isso automaticamente diminui, né, a ajuda aos nossos missionários fora do país, e eles não estão lá, irmãos, porque são aventureiros, são lá porque foram enviados por nós, e nós precisamos de continuar orando e cuidando da vida deles. Amém, queridos? Então, eu queria te convidar para nós fazermos uma breve oração pela vida da Bolívia, do pastor Ibrahim, orarmos pela vida do nosso irmão Alain, orarmos pelo pastor Emerson, líder da Missão Desafio, e orarmos, irmãos, pela vida do pastor Wellington. Esse é um momento que todos nós assim precisamos tomar um cuidado muito grande, porque nós estamos lidando com coisas que não são habituais, né? E se as pessoas não forem prudentes, fica achando nas deficiências culpa do pastor, culpa do líder. Eu estou dizendo, não está fácil ser presidente da República, não está fácil ser governador do estado, não está fácil ser prefeito de lugar nenhum, e não está fácil ser pastor também não, tá? Agora mesmo a gente estava entrando aqui, estava o bêbado ali fora gritando, né? Quero ver os pastores agora, vocês não são bons e tal. Irmãos, bom é o nosso Deus, não é verdade? Poderoso é o nosso Deus. Então vamos nos colocar de pé e colocar nas mãos dele os nossos missionários em nome de Jesus. E eu quero, enquanto vocês colocam de pé, saudar, né, esse tipo de culto que nós estamos fazendo com alguns irmãos presentes e outros em casa, nos dá a oportunidade também de ter assistindo o culto com a gente de longe, né? Irmãos que raramente teríamos a oportunidade de estar juntos. Então todos que estão nos visitando na live nessa noite, no culto, né, online nessa noite, são muito bem-vindos. E como nós vamos saudar os nossos visitantes nessa noite? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, elevamos a Ti a nossa voz para interceder, ó Pai, pelo campo missionário, a vida dos nossos irmãos que estão empenhados, aplicados, ó Deus, em anunciar a Tua palavra nos 4 cantos desta terra. Que o nome do Teu santo e amado Filho Jesus seja glorificado na pregação deles. E nesta noite nós queremos apresentar a Ti a vida do Alain na Indonésia, apresentar a Ti a vida do Ibrahim na Bolívia, apresentar a Ti, ó Pai, o trabalho, o esforço, o empenho dos Teus servos, e também, ó Deus, orar pela vida, Senhor, do pastor Emerson, que está liderando a Missão Desafio. Que venha sobre o Teu Filho sabedoria, graça, cuidado da parte do Senhor. E queremos nesta noite também apresentar nas Tuas mãos a vida do nosso presidente nacional, estadual, pastor Luiz Bergamin. Queremos apresentar, ó Deus, a vida do pastor Wellington, e orando pela vida do pastor Wellington, nós estamos orando por todos os pastores aqui da cidade de Botucatu, para que o Senhor continue ministrando graça, sabedoria, unção do Senhor sobre a vida dos Teus servos. Não permita, ó Deus amado, que nesse período que nós estamos vivendo, os Teus servos venham a se encolher, diminuir, a ter atitudes, ó Pai amado, que não glorificam o Teu nome, mas nos dá, Senhor, a ousadia, Senhor, dotada ou medida pela prudência, Pai amado, para sabermos a hora certa de avançar, a hora certa de esperar, mas estarmos andando na vontade e no querer do Senhor. Então oro, Deus, entregando nas Tuas mãos, citando esses nomes, essas pessoas, ó Pai. Eu quero nesta noite orar também por aqueles que vieram a este templo, Senhor, saíram da sua casa, enfrentaram uma noite fria e estão aqui para adorar o Senhor. Os
Senhor é um Deus que sabe recompensar os teus filhos. Então eu intercedo agora, Pai, por cada família que está aqui representada. Nós levantamos as nossas mãos agora para orar pelas famílias, para orar por Botucatu, para orar por saúde nessa cidade, para repreender o demônio oportunista, Senhor, que vem nesses momentos de inquietação perturbar a mente e o coração das pessoas, mas que o Espírito do Senhor continue sendo derramado abundantemente sobre esta cidade, afugentando Satanás, ó Deus, afugentando as trevas e glorificando o teu santo e bendito nome, Pai. Senhor, nós oramos e nós somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos e irmãs. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a Bíblia junto comigo no livro do profeta Abacuque. Uma ministração, uma palavra que eu vou, até por força do horário, procurar ser rápido. Nós estamos aqui debaixo de uma concessão, né? E louvamos a Deus pela vida do prefeito aqui da cidade, que se esforçou para que a igreja tivesse a oportunidade de estar assim, ainda que com alguns critérios, se reunindo. E é tão bom, né, irmãos, nós podemos nos direcionar para a casa de oração e louvar o Senhor. Então, em Abacuque, no capítulo 3 e no versículo 17, está escrito assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das corças sobre as alturas. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, os irmãos já ouviram várias pregações, né, sobre esse texto, sobre esse tema. E nesses últimos dias, eu tenho conversado com o pastor Wellington, estava dizendo para ele esses dias atrás, que nesses últimos dias, a Bíblia, ela tomou para a gente cores assim muito vivas, né? Tem textos da Bíblia, situações da Bíblia, que se olhava assim, para algumas coisas, você olhava, não, a gente está tranquilo. Mas de um tempo para cá, alguns versículos, né, tomaram todo sentido para a gente, né? Eles passaram ficaram assim muito nítidos para a gente, assim, a necessidade de nós crermos naquilo que está escrito, porque são ameaças que nós estamos vivendo, que nós estamos passando por elas. E obviamente, embora nós já ouvimos pregações sobre esses textos, mas esses textos, eles acabam se tornando para a gente os textos da consolação, porque foi dessa maneira que Deus consolou os seus servos em determinados momentos. Nós, irmãos, nós não estamos, como disse bem o nosso irmão Niltinho, raramente nós vamos estar preparados para enfrentar calamidades, né? As calamidades, elas geralmente pegam a gente de surpresa, né? Aqui na cidade, há um tempo atrás, o irmão Niltinho, o irmão Carlos, mais a irmã Edna e outros irmãos aqui da cidade foram pegos de surpresa numa madrugada, quando numa enchente terrível, daqui a pouco o seu negócio está alagado, a ponte está derrubada, a cidade está passando por uma tristeza. As calamidades, elas acontecem assim, e nem todo mundo reage igual às calamidades, não é verdade? Cada um tem uma forma de reagir. Então tem gente que fica irado, né, e fala, cadê Deus? Por que Deus não ajudou? E tal, e fica irado. Parece que foi às vezes o prefeito, o governador que fez chover. Aí fala, mas para que? Se tivesse cuidado. É a ira, né? A pessoa, ela precisa de arrumar algum culpado para aquilo. Então ela tira para todo lado. Tem gente que reage com tristeza, né? Ele fica triste, ele fica deprimido, ele acredita que é o fim do mundo, que acabou, e não desanima, não quer comer, se abate, não reage. É tristeza. A calamidade produz nela tristeza. Tem gente que reage com medo, né? Ela fica, eu pelo menos, irmãos, as pessoas não percebem. A minha filha falou, duvido, pai, que você é desse jeito. Eu falei, eu sou. Tudo que fala que é de doença, irmãos, eu acho que vai pegar em mim, entendeu?
Eu sou hipocondríaco, eu tenho esse jeito. Tudo que eu vejo assim, né? Eu falei, subi a escada correndo, perdi o fôlego, eu falei, mas como eu sei como eu já sou, então o que eu faço? Eu procuro evitar de ficar pensando, de ficar olhando, de ficar ouvindo, e eu sempre falo, irmãos, eu escolho viver, né? Eu escolho viver. O Abacuque diz aqui, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu tenho um tanto de coisa que eu posso olhar, mas eu quero tomar uma decisão inteligente. Eu vou usar a minha mente, ela pode trabalhar para mim ficar abatido, mas a minha mente também, eu posso tomar uma atitude inteligente e decidir o seguinte: olha, eu não vou ficar abatido, eu não vou ficar prostrado, eu não vou ficar com medo, eu não vou ficar desanimado. Deus é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Então, as pessoas, elas reagem de modo diferente. Tem gente que age com indignação. Eu estou indignado, nem sabe com o que está indignado, mas está indignado e tal. E tem gente que reage de uma forma inconsequente, não é verdade? As autoridades de saúde estão advertindo, orientando, mas muitos jovens colocam a vida dos seus pais em risco. Você passa pelas praças, eles estão lá bebendo, não estão nem aí, estão dando risada, e eles nem param para imaginar que eles podem estar contraindo um vírus, uma enfermidade, e levando para casa, e matar os seus avós, e matar os seus pais. Ou seja, é ação inconsequente, a pessoa não acredita, né? E a Bíblia Sagrada, ela diz assim, que o prudente, ele vê o mal e ele se esconde. Ele não é esse tipo. Toda vez que eu vejo essa história de imprudência assim, eu me lembro de um rapaz que nós fomos acampar, uma tempestade com a gente, o Julinho, o Xuxa, não sei o que deu nele, que ele pegou um pedaço de pau e foi por meio da tempestade assim, e era raio, trovoada, e a gente olhando ele de dentro da barraca, assustado, e ele gritando pro lado da tempestade: vem, você não vai me pegar, e dava umas pauladas no vento, da água. Até hoje eu me lembro daquilo como uma coisa absolutamente imprudente, porque eu olhava e falava assim: é só um raio resolver acertar ele que acaba essa braveza toda. Mas tem gente que reage sim diante do perigo, reage com inconsequência. Então tem vários tipos de reação, vários tipos de atitude. E aqui nesse texto a gente percebe o seguinte, que Abacuque, ele está vivendo um tempo difícil. Abacuque, só para resumir para os irmãos, é assim, Abacuque, ele é um judeu, Deus vai punir os judeus com o cativeiro, e o instrumento da punição de Deus são os caldeus, os babilônicos. E Abacuque, ele não concorda com isso, porque ele pensa: como que pode Deus usar uma nação mais ímpia do que a gente para punir a gente? E ele começa a questionar e a conversar com Deus sobre isso, e Deus responde para ele, fala: Abacuque, em outras palavras, isso não é muito da sua conta não, você tem que viver pela sua fé, pela sua confiança em mim. E Deus vai tratando com Abacuque, e aí o capítulo 3 é uma resposta de Abacuque ao tratar de Deus com ele, né? E a gente vai perceber que, embora o Abacuque comece o texto dizendo: até quando clamarei eu, ele começa apreensivo, começa indignado, ele vai terminar manifestando a sua confiança no Senhor nosso Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa, olha, a confiança no meio das aflições, ela não é fruto de um estralar de dedo, ela não é fruto de uma ideia, ou de uma breve oração, ou de uma palavra que alguém me deu. Não, irmãos, nós precisamos de olhar para o que está acontecendo e procurar reagir de acordo com aquilo que Deus nos direciona, porque você só vai se sentir seguro quando você agir do jeito que Deus está mandando você agir. Não adianta a pessoa agir fora da vontade de Deus, fora do querer do Senhor, e achar assim: eu vou me sentir seguro, eu vou me sentir bem. Não, porque a nossa segurança está em fazer aquilo que está no coração do Senhor nosso Deus. O Senhor foi claro com a nação de Israel, lá nas margens do Mar Vermelho: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E a palavra de Deus não é diferente para esses dias: aquietai-vos e sabei, o Senhor é Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Nós não
nós temos ações de prudência dirigida pelas autoridades médicas, pelo receio que nós temos de uma contaminação, mas a direção suprema, soberana da nossa vida está nas mãos do Senhor nosso Deus. Sabe, Billy Graham dizia assim: olha, eu já li o capítulo 22 de Apocalipse e lá eu percebi que tudo vai acabar bem para quem serve o Senhor nosso Deus. Tudo vai acabar bem. A última página da Bíblia garante isso. A última página da Bíblia garante isso. Então, meus irmãos, Abacuque, ele vai nos ensinar nessa noite que apesar de nós estarmos enfrentando dificuldades, nós podemos cultivar outros tipos de sentimento. Não é porque nós estamos enfrentando um tempo difícil que isso dá para a gente a liberdade de achar assim: olha, eu posso me desviar, eu posso murmurar, eu posso falar mal, eu posso criticar, porque o tempo está me dando essa oportunidade. Nada disso. Até porque, pare para pensar, você acha que é mais difícil esse tempo que nós estamos vivendo, ou é mais difícil ser um judeu polonês na época do nazismo? É mais difícil esse tempo que nós estamos vivendo, ou o tempo da peste negra do início do século passado lá, que morreu 20 milhões de pessoas? É mais difícil viver nesse período ou viver debaixo da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial? Então, a gente precisa de olhar também, irmãos, e perceber o seguinte: se nós não tomarmos cuidado, nós vamos superdimensionar o momento que nós estamos vivendo. E vamos ter aquelas reações de sempre, as reações egoístas. Por incrível que pareça, por exemplo, ontem eu vi lá o rapaz com uma máscara, um saco plástico amarrado aqui assim, porque ele não tem dinheiro para comprar máscara, é um morador de rua, ele amarrou um saco plástico. E às vezes nós da igreja já estamos preocupados em o quê? Ter uma máscara fashion, uma máscara chique, uma máscara que eu vou para a igreja e todo mundo vai ver que a minha máscara é diferente, porque a gente é assim, a gente superdimensiona as coisas e depois nós começamos a agir de uma maneira egoísta, achando que nós somos os mais sofredores do mundo. Então, irmãos, a gente precisa de baixar a bola um pouquinho. E nessa resposta de Abacuque ao agir de Deus, ao falar de Deus com ele, tem 3 palavras que eu achei assim interessante. A primeira é que ele diz assim: eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então, assim, olha, nesse tempo, se tem uma coisa que precisa acontecer com a minha vida, com a sua vida, com a vida de você que está nos assistindo na sua casa, é você deixar a palavra de Deus influenciar a sua vida. A palavra de Deus falar com você. Está em calamidade, está assustado, está com medo, está andando em trevas, a Bíblia está escrito: ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Aleluia. Está passando um tempo difícil, não foi eu que disse, foi Jesus que disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor nosso Deus. Então, pode ter certeza, abra a tua Bíblia, ouça a pregação. Deus tem uma resposta para você nesse tempo de adversidade. Deus tem um caminho, Deus tem uma direção, Deus tem um rumo, sabe? Tem horas, irmãos, que nós precisamos de tapar os nossos ouvidos para tantas coisas que estão ao nosso redor e pedir: Senhor, fala comigo. E Deus falou com Abacuque no meio da sua adversidade. A fala de Deus com Abacuque produziu o que nele? Ele diz aí no capítulo 3, versículo 1, oração de Abacuque. Então, a oração é sempre o melhor caminho. A oração é sempre a melhor direção. Nós muitas vezes, vocês sabem disso, nós na igreja nós temos um hábito de falar assim: olha, irmãos, não há mais nada o que fazer, então nós vamos orar. Mas na verdade, orar deveria ser a primeira coisa a fazer. A primeira coisa a fazer, orar, buscar a Deus. Então vocês vejam, ouvi a palavra, orei. E por último, uma palavra que Abacuque me
me chama muita atenção aqui, quando ele diz assim, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha, o quê? Diga comigo, salvação. Fala o quê? Salvação. Irmãos, imagine se você é uma pessoa que está fora da igreja hoje, distante do Senhor, pior do que ficar enfermo, pior do que ficar sem ar, pior do que, fui contaminado, pior do que esses medos, é a questão de passar uma eternidade sem o Senhor nosso Deus. Todo cristão, todo servo do Senhor, mesmo passando por tempos de adversidade, deveria se alegrar nesse tempo. Sabe por quê? Porque o meu nome, o teu nome, está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Ele não foi escrito de uma maneira que ele vai se apagar por causa de uma tribulação desse tempo, não. Ele foi escrito, pelo sangue do Senhor Jesus. É uma aliança que não se rompe pelo medo. Aleluia! Foi Deus que nos salvou em Cristo Jesus. Então, em Abacuque olha para as coisas temporais, alimento, vestuário, o gado, tudo que isso representa, a alegria do produto da vide, ele olha para tudo isso e diz assim, olha, mesmo se tudo isso me faltar, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou exultar no Senhor. Por quê? Porque a minha vida não vai acabar em morte, porque Deus é o Deus da minha salvação. Não é o gado, não são as ovelhas, não é o curral, não é a vide, não é a oliveira que decide a minha vida. Quem decide a minha vida é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Então eu vou me alegrar nele, eu vou me regozijar nele. Se nós ocuparmos o nosso coração com essas coisas, com a palavra, com a oração e com a gratidão a Deus pela salvação, você pode ter certeza da coisa, nós vamos acabar manifestando outros tipos de sentimentos nesse tempo. Porque as pessoas reagem com ira, com tristeza, com indignação, com medo, com inconsequência. Mas quem se aplica à oração, à palavra e a louvar a Deus pela sua salvação, você pode ter certeza de uma coisa, você vai produzir um sentimento de fé, você vai produzir um sentimento de esperança, aleluia, você vai produzir um sentimento de compaixão. Você imagina como é triste para um cristão numa época dessa, ele está preocupado, não, eu vou deixar 10 álcool aqui para mim, não, irmãos, assim, olha, uma pessoa que está com a sua vida focada em Deus, numa hora dessa, se tem uma coisa que ela vai manifestar, é compaixão, porque o Espírito de Deus vai estar agindo no coração dela. Sabe, esses sentimentos absurdos, doidos das pessoas, vou para o mercado, vou comprar tudo, vou armazenar, vou estocar, essa coisa egoísta não é cultivada na vida da pessoa que está orando, não é cultivada na vida da pessoa que está lendo a palavra, e não é cultivada na vida da pessoa que acredita na salvação, porque estas coisas produzem compaixão, empatia no coração das pessoas, amor ao próximo, capacidade de se colocar no lugar do outro. E também, o envolvimento com essas coisas vai produzir no nosso coração a coragem para nós continuarmos vivendo e dizendo o seguinte, irmãos, seja para a vida ou para a morte, a minha vida está nas mãos do Senhor nosso Deus, a sua vida está nas mãos do Senhor nosso Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor nunca diz na sua palavra, não, a sua vida agora é um mar de rosas, a sua vida vai ser só alegria, só triunfo. Não, Jesus disse para os seus discípulos, falando sobre o tempo do fim, que haveriam muitas dificuldades, mas ele disse assim, olha, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, que a oração, a palavra e o fato de você saber que o seu nome está escrito no livro da vida te enche de esperança, te enche de fé,
te enche de coragem, aleluia, te enche de empatia, sabe? Que você continue sendo uma fonte que jorra amor para a glória do Senhor nosso Deus, sabe? Que nesse tempo onde as pessoas estão precisando de farol, de luz, de direção, a sua vida possa brilhar para a glória do Senhor nosso Deus, e você continuar sendo bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, Abacuque, ele enfrentou uma adversidade, como nós também estamos enfrentando. Ele começou indignado, mas Deus foi falando com ele, e daqui a pouco ele termina dizendo: olha, Deus é aquele que me leva para as alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, glória a Deus. Cante só o coro, olha. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse culto, pela oportunidade de nós estarmos adorando o nome do Senhor. Eu quero te pedir nessa noite, tanto pelos meus irmãos que estão aqui, como aqueles que me ouviram na sua casa, no seu lar, que eles sejam fortalecidos, visitados, Senhor, animados, Pai amado, que o teu Espírito esteja revestindo poderosamente cada um dos meus irmãos nessa noite, e eles saiam daqui cheio de coragem, cheio de ânimo, Deus amado, nessa disposição de continuar se alegrando e exultando no Senhor, que é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Te louvamos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor nosso Deus, Ele é digno. Pastor, você quer encerrar? Irmãos, pastor já deu os avisos. Então, quarta-feira às 8 da noite, o culto transmitido online para quem não está podendo estar aqui. Quinta-feira, 7 horas da noite aqui, tá bom? Orem, irmãos. Esse final de mês agora, o governador tem que tomar uma decisão aí, né? Relacionada a essa questão de continua, não continua a quarentena, se abre um pouco aí essas questões de comércio e tudo. Orem por ele para que Deus dê graça. Orem pelo prefeito aqui da cidade. Orem por a gente lá em São Paulo, tá bom? Coloquem as autoridades nas mãos de Deus. Orem pelo presidente da República para que posturas inteligentes sejam tomadas nesse país e o povo não seja prejudicado. Amém? Se a igreja não orar, irmãos, não sei quem vai orar. Então, você foi levantado por Deus nesse tempo. Levante as suas mãos sem ira e nem contenda e abençoe o Brasil em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. A paz do Senhor para você que está aqui no templo, a paz do Senhor para você que está em casa. Eu nunca achei que eu ia dizer isso, mas por favor, não abrace o seu irmão e vá embora para casa, tá bom? Deus te abençoe. A gente brigava, né, pastor Hélio? Falava, não saia sem abraçar uns 10 irmãos agora. Paz. Agora